Boa noite, meus irmãos, que a paz seja convosco. Sejam bem-vindos, meus irmãos, a mais uma pregação aqui no canal Viver é Cristo. Hoje, meus irmãos, com mais um estudo, aqui no canal. Hoje, meus irmãos, pela graça, e misericórdia do nosso Deus, finalizando, aqui a nossa série Orientações a um Jovem Cristão, as cartas de Paulo dirigidas a Timóteo, Hoje aqui o 20º vídeo da nossa série, uma série bem longa aí, com mais de 20 horas, aí de estudo praticamente, realmente ali, pela graça de Deus, todos esses estudos aí feitos, explicando ali desde o capítulo 1 de 1 Timóteo até o capítulo 4 de 2 Timóteo, Os irmãos que acompanharam, agradeço a todos, que acompanharam essa meditação e certamente, creio que tenha sido edificante, para os irmãos, tenha colaborado com o conhecimento, ali em relação, ali as epístolas, de Paulo dirigidas a Timóteo, ali as orientações dadas, ali a um jovem cristão. E hoje, meus irmãos, ali finalizaremos, com a parte 2, dando continuidade, de onde nós paramos ali, que foi do versículo 12, a gente finalizou no 11 na semana passada, e agora estaremos aí fazendo, o versículo 12 em diante, e finalizaremos hoje, aqui esse nosso estudo, e se assim Deus me permitir, também estaria aí disponibilizando, aí a apostila para os irmãos que quiserem baixar, Estará disponível aqui no Google Drive para o download, para os irmãos baixarem, se os irmãos quiserem. E os irmãos terão acesso, que poderão ter acesso aqui a esse estudo, se caso os irmãos quiserem, ali baixar. Mas antes, aqui de darmos início ao nosso estudo, gostaria de desde já, pedir aos irmãos, se possível for, os irmãos por gentileza deixar o like, deixar o seu comentário, compartilhar essa pregação em suas redes sociais, para que dessa forma, esses estudos cheguem, a mais e mais pessoas, e mais pessoas possam ser edificadas, por meio desse estudo que hoje eu vos trago, E não só esse, mas também pelos outros, que pela graça de Deus a gente tem feito, os estudos às segunda-feiras ali, a partir das 8 horas. E peço desde já essa colaboração, dos irmãos para que o evangelho ele possa, alcançar mais almas, Esse é o propósito em si do canal. Portanto, peço, esse auxílio aos irmãos e também convido, aqueles que não viram, que vejam, não só a última parte, que foi a parte 1 do capítulo 4, que é o que a gente continuará hoje dando, continuidade ali com a parte 2, do capítulo 4, mas que também vejam, aqui a série em si, completa quando tiverem tempo, são estudos longos, mas creio que, dê para acompanhar, ou então, que os irmãos baixem, em si a apostila e vejam, acredito que no momento em que eu tiver publicado esse vídeo, a apostila já estará, ali disponibilizada. Então, para que os irmãos entendam ali mais profundamente, acerca do que a gente vai abordar hoje, porque nós já estamos saindo do contexto ali do capítulo 1, de 2 Timóteo. A gente vê ali meio que Paulo, ali já dentro, já em uma prisão, ali passando seus últimos momentos, ali seus últimos conselhos também, Ele estava perto ali de sua morte. E dá aqui os aconselhamentos finais ali, a Timóteo. A gente sabe que lobos cruéis, adentrariam na igreja, e isso certamente se cumpriu. Portanto, Paulo, ali com a sua preocupação, a carta também tem esse tom pastoral, ele deu esses aconselhamentos ali a Timóteo, um jovem ali cristão, que foi esse o intuito do canal, dar ali, trazer vídeos que tragam orientações àqueles que são jovens, e cristãos, mas claro que esses estudos, também abrangem ali todos os irmãos, todas as idades, toda a igreja em si, seja pessoas mais idosas, seja pessoas mais velhas, seja pessoas mais novas. Esses estudos aqui colaboram com a vida, de cada um, e certamente tem ensinos preciosos, ali para a nossa vida, para que vivamos, ali o evangelho ensina a nossa vida, buscando todos os dias a santidade, ali constantemente melhorarmos, todos os dias. Então, sem mais demoras, fizemos essa breve introdução, demos esse início. Então agora vamos começar aqui o nosso estudo, dando continuidade de onde paramos, que foi no versículo 12. E prosseguiremos, ali até o versículo 22, se eu não me engano. Até o versículo 22. E finalizaremos, ali o nosso estudo hoje. E essa série, pela graça e a misericórdia do nosso Deus. Então, diz assim, 2 Timóteo 4, versículo 12. Também enviei Tíquico a Éfeso.
Paulo, né, ele menciona mais um cooperador, mostrando que mesmo em sua situação, né, difícil, o trabalho continuava sendo organizado. Tíquico era alguém de confiança e enviado com um propósito. Éfeso era um local importante no contexto do ministério, especialmente por estar ligado diretamente a Timóteo, né, que, se eu não me engano, era onde ele se encontrava, né? Então, o envio de Tíquico provavelmente tinha relação com a continuidade da obra ali, reforçando que, mesmo com limitações pessoais, Paulo se preocupava com o andamento das igrejas. Então, para aqueles que não viram, né, a última pregação, a gente abordou aqui, né, sobre a o afastamento, não o afastamento em si, mas meio que a solidão, né, que Paulo ele estava enfrentando, né? A gente viu que infelizmente Demas, né, ali ele acabou saindo, né? Ele apostatou, né, da igreja e amou o presente século e foi, né, ali para Tessalônica. Mas ele também cita outros irmãos que muito provavelmente foram ali para outras regiões para fazer a obra, né, como Crescente e Tito. E ele citou que somente Lucas, né, muito provavelmente o mesmo Lucas que escreveu, né, ali o Evangelho de Lucas e o mesmo Lucas que escreveu ali o Evangelho de Atos, né, muito provavelmente. E praticamente, né, ele estava ali enfrentando, né, essa essa solidão em si, né? Sabemos que Deus, né, ali nunca o desamparou, né? Sabemos que também Jesus, né, ali nunca o desamparou, né? Mas vale ressaltar que ele estava enfrentando isso. Nós vamos ver aqui adiante que até mesmo houve pessoas que fizeram mal a Paulo, mas ele deu o exemplo, né? Ele deu o exemplo de não carregar nada de ruim, de não carregar ira, raiva. Nós veremos isso mais adiante. Mas, voltando aqui ao contexto, nós vemos que apesar de Paulo, né, ali estar preso ali, né? A gente sabe que muito provavelmente ele estava preso, né, naquelas prisões que de fato eram mais ali no subterrâneo, né? Onde eram molhadas, né? Cheio, fazia muito frio, muito provavelmente, né? A gente vai ver que ele também tem um pedido ali, ele vai pedir que Timóteo traga, né, a capa, muito provavelmente ali diante dessa dificuldade, né, que ele estava enfrentando, mas também havia, né, ali uma falta de higiene, né, naquelas prisões, e nós vemos que, ainda assim, apesar de tudo isso, né, Paulo, ele perseverava se preocupando com as igrejas, né, ele perseverava ali se preocupando com os irmãos, e a maior preocupação mesmo dele, né, o que ele mais realmente tinha ali, é como, né, os seus irmãos estavam, como que estava ali, indo, né, ali, todo o funcionamento em si, toda, na verdade, como estava andando, né, a comunhão entre os irmãos, né? Como que estava indo ali a comunhão, a fé, né, o partir do pão, né? Como que estava tendo, né, ali, como que estava ocorrendo, né, as reuniões, né, as pregações, o que é que estava acontecendo dentro da igreja? Ele tinha essa preocupação, apesar dessas limitações. E ao compararmos isso, né, nós vemos que realmente, em comparação, né, com o que nós vivemos hoje, realmente é algo muito, né, bastante mesmo, em comparação com o que nós vivemos hoje, né, o que nós vivemos hoje, por mais que, de fato, né, é um pouco complicado, né, a gente sabe que a gente enfrenta o pecado, enfrenta as pressões, mas o que Paulo enfrentava, né, eu acredito que, nossa, era muitas vezes pior, né, ali do que nós enfrentamos hoje, né, e muitas mesmo, né, talvez ali umas 100 vezes, né, umas 100 vezes, 1000 vezes pior do que os cristãos de hoje enfrentam, né? Porque, na verdade, hoje, né, hoje em dia, por mais que haja países, haja ali determinadas regiões que persigam, né, os cristãos, hoje, em sua grande maioria, os cristãos eles têm liberdade, né, para pregar, para levar o reino adiante, e dificilmente são perseguidas. No mais, a perseguição é mais uma calúnia, é mais realmente ali uma difamação, né, ali por parte daqueles que não são, né, fiéis. No mais é isso. Claro que há países sim que há perseguição, né? Estes sim, de fato, estão vivendo ali, né, o evangelho mais ou menos ali como Paulo, né, ele já vivia. Mas, em comparação, né, com o que realmente nós vivemos hoje, né, Paulo ele deu um grande exemplo acerca disso, né? Ele nos dá esse exemplo do porquê, né, que a gente não pode deixar, né, a fé por qualquer coisa. Se Paulo não deixou passando essas dificuldades, quanto mais nós, né? Que não passamos, eu acredito que nem 10% do que ele tem passado, né? Então, é importante sim, claro, né, que eu não estou aqui minimizando, né? Não estou aqui
realmente querendo minimizar a trajetória de ninguém, né? Sabemos que tem de fato irmãos que passaram por problemas, né? No passado, por dificuldades, né? Que passaram por questões ali, traumas, né? Mas é importante ressaltar aqui que realmente em relação com o que Paulo enfrentou, né? A gente tem muito realmente a melhorar. É essa a comparação que a gente tem que trazer, né, para nossa vida. A gente pensa, olha como Paulo se esforçava, né? Olha como Paulo, ele de fato enfrentava as dificuldades, né? Se não me engano, lá no livro aos Coríntios, né? Ele mesmo traz essa comparação, né? Se tá difícil imitar o Senhor Jesus, imita Paulo, né? Nós podemos pensar assim, ele mesmo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, Paulo, ele também é um exemplo, né? É um exemplo ali de quem, claro que Cristo, né, é a imagem perfeita de quem nós devemos imitar. Mas com relação a alguém, né, ali que de fato buscou isso, a gente tem exemplo, por exemplo, Paulo, e não só Paulo, mas todos os outros demais apóstolos e irmãos, né, ali que se esforçaram no reino, né? Então, acredito que sim, Paulo ele deixou ali, né, o seu exemplo, ele deixou o exemplo para nós de como nós devemos viver, né? Não só ele, mas Timóteo também. Timóteo também é um grande exemplo, por quê? Porque ele era um jovem e já fazia parte, né, ali realmente de uma grande importância, né, ali dentro da igreja, né? Ele de fato ali buscava, né, ajudar os irmãos, né? Ali ele já era um líder, né? Ali a gente pode dizer, né? Não um líder de liderar e dominar, mas alguém que organizava, né, que servia ali dentro da igreja. A gente vê, né, Timóteo ele dava esse exemplo, principalmente por ser jovem. Mas nós temos aqui vários exemplos e vemos, né, também que temos, né, que melhorar bastante, temos que de fato nos aperfeiçoar e muitas das vezes realmente é só a gente se esforçar mais, passar a orar mais, passar a meditar mais na palavra de Deus, a buscar mais a Deus, passar, né, ali a ter esse momento de comunhão com os irmãos, né? Tudo isso ali. Mas realmente a gente tem que se esforçar mais para que, por exemplo, a pregação não seja somente pregação, mas seja algo de fato edificante, algo que a gente leva com convicção, com fé, que não seja algo como uma atividade diária, algo como, por exemplo, talvez o trabalho, né? Que a gente trabalha todos os dias, não somente por obrigação, né? Aqueles que trabalham, na verdade, né? Para tirar o sustento, né, ali para casa, né? Porque precisa do dinheiro, mas que o evangelho não seja como essas atividades diárias que normalmente a gente faz todos os dias, mas que seja algo assim realmente importante, né? Eu mesmo, né, tenho que melhorar nisso e certamente, né, a gente tem que buscar estar no primeiro amor para que o evangelho faça, né, a mudança em nós e que nós também busquemos essa mudança. Então Paulo ele deixa o exemplo aqui, apesar, né, das dificuldades e dos problemas que ele enfrentava, certamente, né, ali ele se preocupava com as igrejas, né? Então é um exemplo ali que fica, né, para todos nós. Prosseguindo com o versículo 13, Paulo ele nos diz: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Nós vemos nesse trecho um pedido pessoal de Paulo, a sua capa. Principalmente no momento em que se encontrava, esse pedido reforça, né, as dificuldades que Paulo enfrentava nas prisões, como o frio e a umidade, né? Nós sabemos ali, né, como a gente já citou um tanto antes, né, que a gente falaria dessa capa. Paulo ele estava passando por essas dificuldades e apresenta, né, um pedido ali pessoal, né? Isso reforça também que em nossas orações nós não, por mais que sejam atividades seculares, a gente não é proibido de pedir a Deus, né, que a gente peça ali um sustento, que a gente peça ali uma ajuda, seja em alguma dificuldade financeira, seja em um alimento que esteja faltando para nossa casa, seja em uma fatura que a gente tem que para pagar. Não é errado, né, a gente apresentar esse pedido, né? Não é errado a gente pedir a Deus ali o auxílio, né, ali a ele, né, para essas questões, né? Paulo ele apresenta esse pedido deixando bem claro, né? Não nos lembremos, né? Não era isso e é algo bem importante também ressaltar isso, porque muitas das vezes, né, as pessoas têm, né, esse pensamento de que talvez os apóstolos, né, todas essas pessoas tinham superpoderes, né, que realmente não padecia dificuldades, mas não, ó, Paulo ele nos apresenta aqui realmente a humildade, mostrando que
todos os servos, né, todos aqueles que servem a Deus, que buscam a Deus, também têm suas dificuldades e suas necessidades, né? Não era porque Paulo, né, ali, ele tinha de fato uma grande porção, né, ali, era usado por Deus, né, ali, tinha uma grande porção do Espírito Santo de Deus, né, era de fato muito usado por Deus, que ele não passava, né, por problemas e dificuldades. Nós vemos claramente aqui que ele passava, né, por isso, mas Deus, né, o sustentava apesar de tudo isso. Ele mesmo declara, né, quando estou fraco é que sou forte, né? É dito isso a ele, né, quando ele também pediu para que fosse removido dele, né, ali, o espinho na carne, né? E é respondido a ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, é realmente um grau de humildade que a gente também tem que buscar, né? Fica de exemplo também para nós, né? E também a dependência, né? Viver na dependência de Deus, né? É de fato algo que não vamos dizer, né, que é fácil, né? A gente depender unicamente e exclusivamente de Deus, porque isso demanda muita fé, demanda de fato muita confiança, temos que nos entregar de fato verdadeiramente ao nosso Deus, mas é ainda aos poucos. A gente não precisa, por exemplo, de uma situação muito dificultosa para depender de Deus. No básico mesmo, a gente pode depender de Deus. Talvez a gente vai trabalhar, a gente vai ali para a escola, ou a gente vai fazer algum curso, ou então vai simplesmente passear, ou então vai aí é, talvez sair para comer alguma coisa, seja lá o que for. Antes de irmos, fazemos uma oração pedindo a proteção de Deus. Isso é uma forma de dependermos do Pai. Ou então, por exemplo, ali no trabalho em si, a gente trabalhando, aí recebe o salário em si, né? A gente pede a sabedoria a Deus para gastar aquele dinheiro da forma correta, da forma certa, de forma que não falte e nem gastemos demais, né? Que consiga pagar as contas, né, ali. Ou então, quando nos encontramos ali em um momento de aflição, né, a gente vai lá, ora, entrega ao Pai. São situações básicas que a gente pode entregar ao Pai e isso é o início. O importante é a gente começar. E aos poucos vai evoluindo, né? Vai evoluindo. Vai ter situações que às vezes a gente vai depender tanto de Deus que, por mais que, no caso, a gente vai depender tanto de Deus que, por esse exemplo, né, que a gente já tem buscado, que a gente já tem ali feito, né, ali todos os dias, de depender no diário, né, no dia a dia ali, buscando se dedicar mais e mais, né, que acaba se tornando até algo natural, né, em nossas vidas. Então, é importante sim a gente buscar se dedicar constantemente, né, é importante sim a gente buscar, né, ali a firmeza em Deus, a dependência, né, ali em nosso Deus. E dessa forma, né, ali, quando vier, né, as dificuldades maiores, certamente a gente dependerá do Pai, passaremos ali confiando, claro que não será fácil, mas ainda assim, né, confiando em Deus, né, ali que todas as coisas darão certo, né? Ele mesmo nos promete que nunca nos desampararia, né? Nós vimos também ali, se não me engano, foi em um salmo, né? Se não me engano, na semana retrasada, ou foi passada, a gente viu o salmo, se não me engano, 24. Nós vimos aqui, né? Salmos 27, no versículo 10, porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Então, apesar, né, das dificuldades e problemas que nós enfrentamos, nós vemos aqui que Paulo ele deu esse exemplo de dependência. Ele confiou, né, ali em Deus, né, dependeu unicamente e exclusivamente de Deus, né, naqueles momentos. Né, Paulo ele estava preso, né, padecia esses problemas, essas dificuldades, mas ele tinha, né, esse sustento do Pai, né? Deus ele nos promete que nunca nos desampararia, né? Então, portanto, porque, né, a gente, né, fica até realmente para todos nós, né, principalmente a mim, de meditação, né? Por que que a gente se desespera, né? Às vezes realmente não faz sentido quando a gente pensa na grandeza e no tamanho do nosso Deus, né? O quão grande ele é, quão poderoso ele é. Ele sabe de todas as coisas, é capaz de tudo, e muitas das vezes a gente se preocupa por algo básico, né? Algo simples. E aí, né, nos prendemos, ficamos preocupados, ficamos ali um tanto quanto, né, ali angustiados, mas realmente só de pensar na grandeza do Pai alivia, né, essas dificuldades, né?
às vezes realmente a preocupação não faz, né, sentido. Diante, né, do nosso Deus que resolve, né, pode todas as coisas, né? Então, vemos aqui esse exemplo, né, ali de dependência e de dedicação, né, ali em depender de Deus, né, em de fato ali viver, né, ali em dependência diante do Pai. E apesar de estar próximo, né, ao fim da vida, Paulo ele ainda valoriza o estudo e o acesso aos escritos. Nós vemos aqui os livros e pergaminhos que indicam materiais importantes, possivelmente relacionados às escrituras ou a registros essenciais para o ministério. Isso mostra que o compromisso com a palavra permanece, né, ali até o fim. Né? Sabemos que aqui que as cartas de Paulo eram escritas, né, e logo enviadas, então muito provavelmente eles escreviam, né, esses pergaminhos, esses livros, né? Pra quem não sabe, né, o pergaminho em si, se eu não me engano, era feito ali com couro, né, ali de animal, né, seco, e aí logo ali era escrito, né, ali as cartas, muito provavelmente, né, ali escrito também, né. Nós sabemos que também Lucas, muito provavelmente, né, Lucas, ele escreveu, né, ali o Evangelho de Lucas, então era todo escrito nesses papiros, nesses pergaminhos em si, e eram, né, ali preservados, né. A gente tem, por exemplo, aí encontros, né, como no Qumran, né, lá em Israel, onde foram achados ali escritos, né, da palavra de Deus, né, de Isaías, foi também no Mar Morto, né, se eu não me engano, acharam de Isaías, mas houve também ali determinados locais onde eles acharam dentro de vasos, né, ali, pedaços, né, ali, ou então até mesmo rolos ali das escrituras, né. Se eu não me engano, teve até um que foi ali achado que era de Marcos, né, do Evangelho de Marcos. Então, vemos aqui também a importância e a própria historicidade, né? Se de fato aqui a Bíblia relata, né, que eles escreviam, né, pergaminhos e em livros, né, ali as cartas, as orientações em si, então fica claro aí que o que a gente encontra hoje, né, ali por meio da história mesmo, né, temos aí, por exemplo, aqui eu vou pesquisar aqui o Evangelho de Marcos encontrado no não sei exatamente como é que se escreve, mas Qumran, né? Então eles foram encontrados, né, ali. Evangelho de Marcos foi encontrado. Então temos aqui, né, todas esses fragmentos em si, né, que aparecem, né, que no caso são encontrados e provam, né, ali a historicidade em si e, né, a prova em si de que a Bíblia, né, é algo verdadeiro, né? Não só esses pergaminhos, né, esses escritos em si, mas até mesmo a própria historicidade, né? Nós vemos, por exemplo, o verdadeiro Monte Sinai, né, que se encontra lá na Arábia Saudita, né, que tem ali a ponta em si queimada, né, que cumpre exatamente com o que foi relatado lá em Êxodo, se eu não me engano, né, não só essa trajetória em si, né, ali, mas também até a região e dentre outras várias coisas, né. Eu também vi um vídeo, né, ali, um vídeo não faz muito tempo, mas uma pedra que falava, né, e citava ali a respeito do nome, né, o tetagrama, o nome do nosso Deus, e ali, né, citava também, se eu não me engano, Davi, né, ali. Somente fazendo uma complementação em relação à pedra que foi citada, né, na pregação, gostaria de apresentá-la, né, aqui, para os irmãos, né. É bem interessante essa pedra que foi achada, né, a pedra é chamada Pedra Moabita ou Estela, né, de Mesa, que é datada ali por volta de 840 a.C. E cita, né, o nome do nosso Deus, né, o Deus de Israel. Cita lá, né, o nome do nosso Deus, bendito, né, seja o seu nome, Yahvé, e tem aqui a transliteração, Javé, por português, né? E contém ali referências interpretadas por pesquisadores como alusões, né, ali à casa de Davi e o altar, né, ali de Davi. Aí, nos estudos, né, ali arqueológicos tem essa menção, tem ali a referência ao rei Davi, né, estudos recentes ali vêm que nessa pedra foi citado, né, ali, a dinastia em si, né, de Davi, e tem uma inscrição, né, ali, de triunfo que meio que ironiza, né, ali a derrota, de Israel, né.
Mesa relata ter retirado o altar de Davi, ou o altar, né, de seu bem-amado, nosso Deus, né, aqui o nome dele, Yahvé, de Atarote, e o colocado diante de Camus, né. Então, o contexto em si é uma estela, né, ali, de vitória, onde o rei Mesa, né, de Moabe, celebra sua revolta contra o reino de Israel, a dinastia de Onri, relatando ali batalhas que são mencionadas em 2 Reis, capítulo 3, na Bíblia. Então, é essa pedra, né, que é a pedra moabita, ela tem essa inscrição, e é bem interessante, né, porque ela prova em si a historicidade, né, ali da Bíblia, do livro de Reis em si, e mostra, né, ali que a Bíblia em si, ela é verdadeira, né, porque não é só relato espiritual, mas também relato histórico, né. Inclusive vai ter aí, né, artigos que vão falar a respeito dessa pedra, inclusive eu vi, né, a respeito disso em um vídeo do YouTube, mas é bem interessante, né, essa citação, pois mostra, né, aí a historicidade em si da Bíblia. Vemos também muitas provas, né, ali de que a Bíblia em si, através mesmo da história, né, prova-se ali verdadeira, né? E não só ali na história, mas como em todos os outros âmbitos, né? Como diz, né, ali Salmos 19, né, também os céus declaram a glória de Deus e o firmamento, né, a obra de suas mãos. Então até mesmo a criação, nós mesmos somos a prova, né, de que Deus existe, né? Pois algo tão complexo, né, algo de fato ali realmente vida, não tem como vir simplesmente do nada, né? Tem que ter ali de fato um criador e nós sabemos que tudo indica, né? Não indica, mas de fato tudo mostra, né, que esse criador, né, a gente sabe, é o Deus, né, o Deus aqui da Bíblia, que é grande em poder, grande em misericórdia, é um Deus realmente tremendo, né? Um Deus maravilhoso que realmente por amor, né, ali nos revela, né, a sua verdade, né? É muito gratificante, né? Muito realmente alegre, né? De fato, há uma tremenda alegria, né, em saber que Deus ele nos revelou, né, ali a sua verdade, guiando-nos, né, em seus retos caminhos, né? Diante de uma facilidade, né, ali de encontrar a palavra, né? Claro, sabemos que há aí no meio, né, de fato, pessoas que deturpam com o propósito de apenas trair discípulos após si, mas aqueles que são como os bereanos examinam as escrituras certamente, né, ali, com a orientação de Deus, pedindo todos os dias a orientação a Deus, conseguirão, né, ali o conhecimento em si, né, serão direcionados a Deus ao conhecimento ali correto, né, acerca da sua palavra. Mas enfim, partindo agora para o versículo 14, nós temos o seguinte: Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Paulo menciona alguém que lhe fez, né, ali grande oposição. Alexandre não é apenas citado como alguém que discordou, mas como alguém que causou dano real ao ministério. Isso mostra que a resistência à verdade pode se manifestar de forma ativa e prejudicial, trazendo consequências concretas. Paulo não busca vingança pessoal, mas entrega a questão ao juízo de Deus. Ele reconhece que Deus é justo para retribuir cada um conforme suas ações. Essa postura demonstra confiança na justiça divina, sem necessidade de retribuição humana. Então, nós vemos aqui essa questão, né, que Paulo aqui, ele acabou passando, né, Alexandre ali acabou lhe causando, né, muitos males, né, alguém que discordou, né, alguém que de fato ali se colocou, né, em oposição, causou um dano real ao ministério, né. Nós vemos que isso fez um certo mal a Paulo, mas Paulo, nós vemos que ele também deu o exemplo ali, pois ele não guardou nada, né, ali acerca de Alexandre, né, ele entregou ali ao nosso Deus, né. E lembremos, Paulo aqui ele não está dando a orientação aqui de que se alguém nos fizer mal, a gente tem que falar, que Deus lhe pague aí esses maus aí que você me fez. A gente não pode desejar isso pro próximo. A gente tem que desejar misericórdia, né, ali, conforme a gente vai até ver aqui mais adiante, né? Mas, por exemplo, se tem de fato uma situação que está nos causando mal, é seguir o exemplo de Jesus, né? Jesus, ele não falou pra gente amaldiçoar, né, o nosso inimigo, entre aspas, né? Porque a gente não tem inimigo na carne, né? A gente não pode ter inimigos aqui na carne. A gente tem inimigos, de fato, ali no âmbito espiritual, as hostes espirituais, né? Esses poderes, né? E que influenciam esse mundo. Esses, de fato, são os verdadeiros inimigos, aqueles que buscam a Deus.
Agora, aqueles que de fato são utilizados por eles são apenas ali pessoas que a gente sabe que no momento se encontram, né, ali sendo influenciadas por esse mal, né? E cabe a nós orarmos por elas, como de Jesus, né? A gente deve orar por essas pessoas, né? Nós devemos orar por elas, pedindo que Deus possa perdoar o mal em si que ela fez a nós. Nós temos que orar a Deus, pedindo que Deus também possa levá-la, né, a ter o conhecimento acerca da verdade. Então, praticamente é seguir esse exemplo em si de Paulo, que é o quê? Entregar nas mãos de Deus, né? Não guardar nada de ninguém. Claro que também não é conformismo, né? Não é porque a gente tá sofrendo que a gente, né, assim, no caso, se a gente tá passando por perseguição, né, em si, a gente não vai toda hora ele ficar se colocando naquela condição, né? A gente também não é obrigado, né, ali a toda hora, a todo momento estar, né, com aquela pessoa. Claro que também, né, não é ali questão da gente guardar alguma coisa dela. Mais uma vez, né? Paulo ele tá trazendo essa orientação aqui também, né, para nós aqui acerca disso, né, explicando esse ponto de que nós também devemos, né, ali, seja quando alguém nos faz um mal ou não, né, a gente tem que entregar de fato, né, essa pessoa ali nas mãos de Deus e, né, que Deus ali ele possa, né, agir ali na vida daquela pessoa, né, ali, trazendo, né, ali a sua misericórdia, né, e se for de fato a situação muito grave, né, talvez ali até um juízo, muitas das vezes a gente também pede, né, ali diante de situações que de fato são falta de justiça mesmo, a gente pede, né, a Deus, mas nós não devemos clamar pela justiça de Deus, pois nem mesmo nós, né, somos justos, né? Sabemos que nós somos santificados e justificados através da fé em Cristo Jesus, mas nós unicamente devemos clamar, né, pela misericórdia de Deus, né? Não só para conosco, mas para com todos, né? Pois se Deus demonstrou misericórdia a nós, quando nós não merecíamos, quanto mais, né, aos outros, nós devemos demonstrar nessa mesma misericórdia. Então, Paulo ele entregou nessa situação nas mãos de Deus, né? Dando ali também um grande exemplo, até mesmo diante dessas situações, nós também podemos às vezes enfrentar isso, né? Alguém que talvez não goste da gente, a gente tem que aprender de fato ali a entregar nas mãos de Deus nessa situação e de fato ali viver, né? Crendo, confiando no Pai, e tão somente dependendo, né? Crendo que Ele também resolverá, seja lá qual for, né, a situação em nossas vidas. E aí, temos aqui agora 2 Timóteo 4, versículo 15, Paulo ele dá a orientação: tu guarda-te também dele, porque resistiu muito, né, às nossas palavras. Então, Paulo, ele não apenas relata o que aconteceu, mas dá uma orientação prática a Timóteo. Guardar-se indica vigilância e cuidado. Isso mostra que o cristão não deve ser ingênuo diante de quem se opõe à verdade. Mais uma vez, né? A gente, não é porque a gente está sendo perseguido, ou então quando a gente está pregando, alguém fica se opondo, né, ali à verdade, que a gente vai ficar ali tolerando, né, aquilo, né? Mas a gente tem que agir com discernimento para não sermos prejudicados. Por exemplo, se a gente vai pregar, né, ali, por exemplo, em um local e ali simplesmente aparece uma pessoa que toda vez que a gente prega, ela fica rejeitando, ela não quer saber da verdade, não quer saber do evangelho em si, não quer saber da palavra de Deus, né? A gente não deve ficar tentando insistir ali. Pode ser que a gente acabe sendo prejudicado, né, por tentar persistir ali todas as vezes ali, né? Apontar ali alguma coisa na nossa vida, ou então, né, ali tentar desmentir, né, ali, na verdade, tentar fazer, né, ali do evangelho uma mentira. Então, é importante que, por mais que tenhamos de agir misericórdia, a gente também tem que ter discernimento, né? Para que essas pessoas que se opõem à verdade também não venham a prejudicar, né, aquilo que a gente está buscando fazer, que é o quê? Levar o reino adiante, né? Então, a gente não tem que ser ingênuo. A gente não tem que simplesmente ali carregar tudo, ou então, né, praticamente ali passar por tudo calado, por mais que não seja, por mais que a gente de fato tenha que buscar isso, né, até um ponto. Mas nós também temos que ter discernimento, né? Então, se alguém fica ali se opondo à verdade, né, a gente também tem que agir como exemplo de Paulo, né, limpar a poeira de nossos pés e prosseguir, né, para o próximo alvo em si, ou até mesmo ali, diante de alguém que talvez não goste, né, tanto da gente, a gente também tem que ter esse discernimento em si, né, mas sempre tá orando ali a Deus, né. Nós vemos aqui que Paulo, ele pedia, né, a Deus ali que ele agisse, né, ali, nessa questão, né, então, ele deu esse exemplo ali em relação a Alexandre e também orientou, né.
Claro que aqui muito provavelmente a gente também está falando de alguém que se apostatou, né? Talvez possa ter recebido, né? Nós sabemos que Paulo ele também cita um pouco mais antes acerca de um Alexandre também, né? Mas eu não cheguei a pesquisar em si se ele, né, é esse mesmo Alexandre aqui que ele cita no capítulo 4. Mas, né, tem esse discernimento, sempre orar a Deus, né, diante também daqueles que se opõem à verdade e também, né, agir com discernimento para que também não sejamos prejudicados quando estivermos pregando, levando o reino adiante, né? Temos esse cuidado constante. E aí ele fala, né, que ele resistiu muito às palavras, né, às pregações em si. O problema com Alexandre não era apenas pessoal, mas espiritual. Ele resistia à mensagem pregada por Paulo, ou seja, a verdade do evangelho. Essa resistência constante o colocava como alguém perigoso para a fé e para o ministério, né? Ele poderia ali difamar, né, a verdade em si e talvez afetar aqueles que nem conheciam, né, estão ouvindo pela primeira vez ou até estavam recebendo, né, e acabam ali não querendo mais a verdade devido, né, a algo que essa pessoa que se opôs, né, nós vemos aqui, por exemplo, Alexandre, ele poderia ali de fato ter trazido essa oposição, ter afetado no ministério, e pode ser que até mesmo tenha tido pessoas que não quiseram mais, né, ali escutar a palavra, receber o evangelho em si. Então, temos que agir com discernimento diante também daqueles que se opõem, né, à verdade, né. Não ficar persistindo em todo momento, mas buscarmos, né, se alguém não quer receber, né, limpar ali a poeira dos nossos pés, né, não está sobre nós, né, é a responsabilidade daquela pessoa, e partir, né, ali para um próximo alvo, né, seja em pregação, né, no caso pregação pública ou pregando para alguém em específico, nós temos que sempre buscar ali ter esse discernimento, né, acerca das coisas. E qualquer situação também, né, não é somente aqui diante da pregação, né, a gente também tem que ter um cuidado até mesmo diante do trabalho, né, ali ter um cuidado, sempre dar o bom testemunho, sempre vigiar também, pois sabemos que o inimigo, né, ele também fica nos vigiando e é só a gente errar um tantinho que já vem ali a acusação, né, e acaba que às vezes pode acabar caindo ali sobre nossa fé, né. Nós sabemos que hoje em dia nós vemos muitas pessoas que acabam não vivendo em si o evangelho e por isso, né, até mesmo passam uma certa vergonha em si, pois fala, né, ali ó, muitas pessoas acabam indo para a igreja, por exemplo, né, para esses templos religiosos, né, porque sabemos que a igreja é o corpo de Cristo, né? E aí, né, não são influenciadas ali também na vida íntima, né, em si. Aí acaba que por ela às vezes dar uma falha, né, ali, por ser alguém na igreja e fora ser alguém totalmente diferente, né, alguém de fora, alguém que não pertence, né, ao reino, alguém que de fato não é ali da fé ou crê em coisas que realmente não são, né, ali aceitáveis, eu diria, né, diante da Bíblia, acaba que é um motivo em si, né, para ela ser acusada. Então, sempre ter esse discernimento diante dessas situações, né, que são tanto quanto ali delicadas, né? Tem que também ter discernimento e sabedoria, todos os dias pedir sabedoria a Deus para que essas situações também sejam ali resolvidas. Mas, prosseguindo com o versículo 16, Paulo ele diz: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isto não lhe seja imputado. Então, Paulo ele relata um momento específico em que precisou se defender, provavelmente diante de autoridades, e nesse momento crítico ninguém esteve, né, ali ao seu lado. O abandono foi completo. Aqueles que poderiam apoiá-lo não estiveram presentes. Isso evidencia como em momentos de pressão, muitas pessoas se afastam, especialmente quando há risco, né, envolvido. Mas nós, né, do contrário, somos chamados a permanecermos com fé até o fim, mesmo diante, né, ali da pressão, né? Então, Paulo aqui muito provavelmente diante das autoridades, né? Houve pessoas, irmãos, que infelizmente não permaneceram, né, ali próximo dele, talvez até mesmo com vergonha, né, de ele ser ali prisioneiro, né, e acabaram ali o desamparando, né? E isso de fato não é algo que é verdade, porque no caso certo, né, corrigindo, não é algo que é certo. Temos que estar sempre ali do lado da justiça, né? Paulo ele foi preso injustamente, né? Claro que sabemos que teve em si um propósito, né? Ele foi preso e foi levado, né, ali a Roma para pegar o evangelho em Roma. Mas ainda assim, né, Paulo ele de fato
ele estava sendo preso, né, injustamente. Nós sabemos que muitos, né, até mesmo ali em capítulos anteriores, Paulo ele vai falar, né, ser prisioneiro, né, ali, no caso ele diz algo mais ou menos assim, né, se a gente pegar aqui, prisioneiro, aqui no versículo 8 de 2 Timóteo capítulo 1, ele diz assim, ó: portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim que sou prisioneiro dele, né? Mas suporte comigo os sofrimentos do evangelho segundo o poder de Deus. Então, muitos acabam ali se afastando, né? Porque Paulo ali, ele acabava, né, sendo ali preso, né? Claro que injustamente. Muitos se afastavam, né, com vergonha de ser, né, ali assemelhado, né? Ou então falarem, olha, ele segue, né, aquele homem ali que está preso. Muitos acabavam ali, né, se afastando, né, de Paulo. Mas esse não é o exemplo que nós devemos demonstrar, né? Sempre estar ali com fé, com firmeza, mesmo diante, né, ali da pressão. Apesar do abandono, Paulo ele não demonstra ressentimento. Ele não pede julgamento contra essas pessoas, mas ele expressa um desejo de que não sejam responsabilizadas por isso. Essa atitude revela perdão e compreensão, refletindo, né, a maturidade ali espiritual, né, algo bem importante mesmo. Então, é o exemplo que ele nos dá, né, aqui de fato, né, ali perseverarmos, de fato ali buscarmos, né, ali todos os dias viver, né, essa doutrina em si, né, batalharmos em si pela fé. É o exemplo ali em si que ele nos traz, né, apesar de tudo isso. E é um chamado também, né, meus irmãos, ali a nos ajudarmos, né, quando o irmão passar por uma dificuldade, né, seja lá qual for, quando pudermos ajudar, né, que nós ajudemos ali nessas dificuldades, né. Então, somos chamados, né, ali a não seguir esse exemplo, né, de desamparar, né, um irmão quando ele precisa de ajuda. E também somos chamados, né, a esse exemplo aqui de misericórdia, né, que Paulo também demonstrou ao falar acerca desses, né? E no versículo 17, Paulo ele diz: mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Após relatar o abandono humano, Paulo apresenta o contraste. Deus não o abandonou. Mesmo sem apoio de pessoas, o Senhor esteve presente, sustentando e fortalecendo. Isso mostra que a dependência final do servo de Deus não está nos homens, mas em Deus. Nós vemos aqui Salmos 94, versículo 14, o seguinte: o Senhor não desamparará o seu povo, jamais abandonará a sua herança. Então, meus irmãos, que tenhamos, né, essa fé, essa convicção, essa firmeza em si, essa certeza de que por mais que as pessoas elas nos abandonem, né, por mais que de fato aqueles que a gente mais confia, né, até mesmo nos deixem, que creiamos, né, e tenhamos essa convicção de que o Senhor nunca nos desamparará, né? Deus, ele nos deixa essa promessa, né, de que nunca nos desampararia, nunca nos deixaria, né? Nós já vimos aqui acerca de Salmos, né, ali 27, 10, porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Então, apesar de tudo isso, né, apesar dessas dificuldades, dessas pressões, certamente Deus ele nunca abandonará seu povo, mas sempre estará ali cuidando deles, né, nos mínimos detalhes. E ele acrescenta: o fortalecimento tinha propósito. Paulo ele foi sustentado para cumprir sua missão, ou seja, anunciar, né, ali o evangelho. Então, muitas das vezes até mesmo, né, ali as pressões, os sofrimentos, eles também têm um propósito em si, né? É importante ressaltar que, por exemplo, quando a gente pede a Deus para que a gente tenha, por exemplo, mais paciência, Deus ele não vai simplesmente ali, toma aqui paciência. Não, ele vai enviar uma situação para que eu me esforce para ter paciência. Eu quero amar mais. Deus ele não vai simplesmente colocar o amor. Claro que ele também faz isso, né? Não vamos dizer que também Deus não pode, né? Ele pode sim. Mas ele também quer que nos esforcemos, né? Nós também temos que nos esforçar para buscar isso, né? E é o que é que ele faz? Ele vai colocar situações em nossas vidas para que nós expressemos esse amor. E seja para lá o que for, né? Eu quero ser uma pessoa mais contente.
Deus ele vai me mandar situações para que eu expresse meu contentamento, né, nele. Ele vai também enviar palavras, orientações, né? Então, é algo bem interessante, né? A gente pensar dessa forma, né? Seja lá qual for a luta que nós estivermos passando, que de fato for uma luta que é por causa do evangelho, né? Que nós estamos enfrentando, assim, de confiar mesmo, não vemos isso como um problema, ou uma adversidade, mas ver isso como uma batalha que tem um propósito, né? Tem alguma coisa ali envolvida, né? Deus ele simplesmente não deixa que passemos por lutas por simplesmente, eu quero deixar que eles passem por lutas. Não é simplesmente assim. Tem um propósito, né? As lutas elas vêm para que a nossa fé seja aprovada, para que nós demonstremos a nossa confiança em Deus, para que melhoremos. Porque já pensou se de fato o evangelho ele fosse um mar de rosas, né? Assim, diante das dificuldades? Todo mundo estaria, né? Aí crendo e certamente, né? Ali talvez as pessoas nem estariam buscando, né, ali a Deus por amor, mas tão somente realmente por interesse. Então, a fé de fato é algo que tem um preço, né? O evangelho em si tem algo que tem um preço, mas certamente esse preço no fim, né, valerá a pena, né? Então, quando passarmos pelas lutas e dificuldades, né, que não vejamos isso, é difícil de fato, né, ver dessa forma, mas que vejamos isso como um propósito em si, né? As lutas que nós passamos têm um propósito de nos aperfeiçoar em alguma questão, de nos aproximar mais de Deus, né? Então, é nessa questão, né? Pois se a gente não realmente passar por nenhuma dificuldade ou nenhuma aflição, né? Como é que a nossa fé vai ser provada? Como é que nós realmente saberemos que nós amamos a Deus, né? Porque não é simplesmente de boca, né, que a gente pode declarar. Tem que ser de fato em atitude, né? As minhas atitudes refletem a quem eu amo. Então, é importante destacar isso, né? Então, mesmo em meio à adversidade, Deus garantiu que a mensagem fosse proclamada. Isso reforça que o propósito de Deus não é impedido, apesar das circunstâncias. E ele declara que também ficou, né, livre da boca de um leão. Essa expressão indica, né, livramento de uma situação de grande perigo, né, pode representar tanto o livramento literal, né, não é impossível, e até mesmo eu também creia, né, que tenha sido literal, né, Paulo tenha sido livre, né, ali da boca de um leão, mas isso também pode descrever uma forma de uma luta, né, a uma ameaça, né, ali enfrentada, né, ele demonstra meio que a intensidade disso. Mas o ponto principal nesse trecho é que Deus ali o preservou, né, preservou a Paulo naquele momento, né, e isso nos lembra Hebreus capítulo 11, né, que é ali o capítulo ensina sobre os heróis da fé, né, eu acho bem interessante, né, bem legal, no caso, bem interessante mesmo a gente ver o que os nossos irmãos, né, passavam por amor ao evangelho, né, aqui, a partir do versículo 33, né, aqui de Hebreus 11, é dito: os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Uns foram torturados, aceitando seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem, né, aperfeiçoados. Então, apesar deles terem demonstrado essa fé, eles ainda não receberam a promessa, né? Nós sabemos que eles se encontram no pó da terra, e para que todos de fato desfrutem da alegria da salvação, Deus ele reservou um dia, né, ali para dar, né, esse galardão a todos aqueles que seguiram, né, esse exemplo aqui
de todos esses irmãos, né? Quando você vê isso, né? Eu mesmo quando vejo, pelo menos esse trecho, eu vejo, nossa, olha o que nossos irmãos passaram, né? E o que a gente passa hoje em dia, né? A gente vê como eles demonstravam a fé, como eles de fato viviam o reino em si, né? Realmente são exemplos tremendos, né? Muitos aqui exemplos, né? No caso, o escritor de Hebreus aqui, ele citou muitos, mas muitos exemplos ali da Bíblia, né? Acerca de várias e várias questões, né? Daniel, José, nossa, muitos, mas muitos exemplos, né? E todos estes, apesar, né, de tudo isso, permaneceram fiéis até o fim, né? Herdando ali, no caso, tendo, né, a certeza de que no fim, né, na ressurreição, quando forem ressuscitados, receberão, né, ali o seu galardão, né, como foi dito, né, a gente, se eu não me engano, leu, né, também, no último estudo, Daniel capítulo 12, né, Daniel 12, 2, que diz, na verdade, o versículo 13, né, aqui que fala sobre a promessa, né, ali que foi dada a Daniel, ó, tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás, né, na tua herança no fim dos dias. Então, eles tinham, né, essa convicção, essa fé de que certamente ressuscitariam, né, no fim dos dias, né, tendo essa fé, né, que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, né. É aquela certeza de que por mais que não vejamos, né, sabemos que receberemos, né. Nós cremos como se já estivéssemos tido, né, possuído, né, já tenhamos obtido, né, a promessa em si, né. E o que deixa a gente mais realmente com esperança, meus irmãos, é porque nós sabemos de um caráter do nosso Deus, né. Ele é um Deus que não muda, né. Nós sabemos que ele é um Deus que é fiel. E inclusive a gente também trouxe esse estudo, né, um estudo, se eu não me engano, acerca dessa palavra, né, aquele que é fiel, né, aquele que prometeu é fiel, né, para cumprir. Então, Deus certamente, né, ali ele nos conservará, né, aqui a gente vê, ó, aquele que começou a boa obra em nós a completará, né. Então, a gente viu, também fizemos esse estudo, recomendo que os irmãos também vejam, né, o estudo de fortalecimento também. Certamente, né, ali Deus, que é fiel para cumprir, né, cumprirá aí a promessa que ele deu, né, a todos aqueles que o buscam, né, se entregam a ele, né, vivem para ele, né, que de fato buscam ali não ser dignos desse mundo, né, e praticamente serem peregrinos nessa terra, vivendo, buscando viver sendo santo, viver segundo o evangelho, batalhar pela fé. Esse é o que nós devemos buscar, né, ali, todos os dias, no mínimo que seja, né, seja nas coisas mais breves, seja nas coisas maiores, né, pois certamente se formos fiéis no pouco, também seremos ali fiéis no muito. Então nós vemos aqui nessa convicção aqui, essa certeza, essa fé, né, de Paulo ali, e certamente Deus, né, ali o livrou, né, e nós vemos mais claramente agora no versículo 18, que complementa muito bem isso, que diz assim: "E o Senhor me livrará de toda a má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todo sempre. Amém." Então, Paulo expressa confiança contínua em Deus. Assim como ele foi livrado anteriormente, ele afirma que o Senhor continuará livrando. Esse livramento não significa ausência de dificuldades, mas preservação espiritual diante do mal. Deus guarda o seu servo de ser vencido pela injustiça ou pelo pecado. Outro versículo que também é bem interessante é Hebreus 5, né, aqui mais no final, né, ele cita, né, o escritor aqui, ele cita uma passagem, eu não sei exatamente qual, mas é interessante, ele diz aqui no versículo 5, mais na parte B, mas lendo aqui inteiro: "Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei." Então é promessa de Deus, né? Jesus ele também nos deixou uma promessa: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo." E ele também nos deixou, né, ali em Mateus 20, Mateus 28, 20, né? Então, Mateus 28, 20 diz aqui o seguinte: "Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado,
e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então, é dada essa promessa e nós podemos ter essa certeza, essa convicção. Porque Deus, ele tem em seus atributos a fidelidade, ele é um Deus fiel, né? Ele não volta atrás, ele cumpre aquilo que prometeu, né? E por isso que a gente tem que confiar nele, temos que ter essa fé, ter essa certeza, né? Ter a fé sem a qual, né? No caso, ter a fé, né? Pois sem fé, né? É impossível, né? Ali agradar ao nosso Deus. Tendo essa convicção, né? Todos os dias também buscando ali a santidade, né? Então temos que buscar verdadeiramente a Deus ali todos os dias. Então, nós vemos aqui que Deus ele guarda, né, o seu servo de ser vencido pela injustiça do pecado. E ele também fala, né, que certamente o guardará, né, ali para o seu reino, né, celestial, né? E claro, quando Paulo diz reino celestial, não é porque o reino é no céu, mas é porque o reino vem dos céus, né? Como diz a oração do Pai Nosso, né? Venha a nós o teu reino. O reino procede ali do Pai, né? O reino será aqui na terra. Então, aqui o foco, né, ele vai além dessa vida. Paulo demonstra a certeza de que será preservado até alcançar o reino celestial, né? E mesmo diante, né, da morte própria, ele entende, né, que o cuidado de Deus se estende, né, até a consumação final. O livramento maior não é escapar da morte, mas ser guardado para a eternidade, né? Esse, de fato, é o maior livramento. Ser guardado para a eternidade, né? Não é ser livrado da morte, porque a morte certamente vem a todos, né? Mas sermos guardados para a eternidade, esse é o maior livramento mesmo, né? Porque não teremos de passar por um julgamento e muito menos, né, ali enfrentarmos, né, um lago de fogo até sermos ali totalmente consumidos, né, e deixarmos de existir. Então esse que é o maior livramento, né? Ter de fato essa fé, essa convicção de que nós seremos livrados, né, naquele dia, na volta do nosso Senhor Jesus Cristo e também, né, participando da primeira ressurreição, crendo, né, dessa forma que de fato é nesses momentos que a gente de fato foi verdadeiramente ali livrado, né? Hoje a gente passa por livramento sim, né? Seja no âmbito espiritual, no âmbito da nossa vida secular, a gente passa sim por livramentos, mas o maior livramento mesmo é ser guardado ali para a eternidade. Ele tinha a certeza, né, de que nada poderia separá-lo do amor de Deus, como está escrito em Romanos 8, 35 ao 39. Quem nos separará do amor de Cristo, né? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo, né? Não há nada, nem morte, nem vida, nem os anjos, nem altura, nem profundidade, seja lá o que for, nada pode nos separar do amor de Deus. Não há nada, né, nessa vida que nos separe do amor de Deus. Agora, a única coisa mesmo que nós temos que vigiar, meus irmãos, é que a única coisa que pode de fato nos separar do amor de Deus somos nós mesmos. Sim, nós mesmos, nós somos inimigos, né? Nós somos os nossos maiores inimigos, pois somos nós que podemos causar a ruptura, né, ali no amor, em sermos participantes desse amor de Deus, porque Deus ele não deixa de amar, mas nós somos a causa, né, em si, nós mesmos que podemos causar essa ruptura. Então, a importância de que nós vigiemos, né, vigiemos ali todos os dias, pois somos nós mesmos, né, ali que de fato acabamos causando, né, essa ruptura, né, pelas nossas falhas e certamente, né, se a gente não vigiar, a gente pode sim cair. Por isso Deus ele nos chama, né, a vigiar
E claro, né, não trazendo medo aqui, não é para trazer medo, né, a ninguém, mas a importância, né, de vigiarmos, temos essa confiança de que Deus é fiel, né, de que Ele nunca nos desamparará, mas que, apesar disso, né, nós também temos que vigiar em relação a nós mesmos, para que nós não venhamos, né, a nos desampararmos, né, a nos tirarmos de fato desse amor. Então Paulo ele encerra com a expressão de louvor, né? Ele reconhece que toda a glória pertence a Deus, tanto pelo livramento quanto pela salvação. Mesmo em meio às dificuldades, sua resposta é exaltar a Deus. E aqui, né, um pouco mais adiante, eu vou ler fazer um tanto mais brevemente, né? Paulo ele vai fazer aqui saudação, né, aos irmãos. Nós vemos aqui no versículo 19, saúda a Prisca e a Áquila e a casa de Onesíforo, né? Paulo ele menciona um casal, né, ali conhecido por sua colaboração no ministério. Ao enviar saudações, ele demonstra reconhecimento e vínculo com aqueles que cooperaram na obra. Isso revela, né, a importância dos relacionamentos e da parceria no serviço a Deus, né? Inclusive, temos aqui estudos acerca, né, da importância, né, ali da comunhão, né, entre os irmãos. Inclusive, acredito que está com 1 ano já essa pregação, né? Então aqui, ó, a importância de ter irmãos na fé e a comunhão. E também ele estende, né, ali a saudação à família de Onesíforo, né? Alguém já mencionado anteriormente por seu apoio, né, ali a Paulo. Isso mostra consideração não apenas pelo indivíduo, mas também por sua casa, indicando o impacto do testemunho dentro do ambiente familiar. Então, Paulo ele traz aí essa saudação, né, a esses irmãos, tanto a Prisca quanto a Áquila, quanto, né, ali a casa de Onesíforo e também, né, a Onesíforo em si, né, por mais que ele cite aqui, a casa de Onesíforo, sabemos que a saudação também, né, era direcionada ali a ele, né, inclusive a gente também trouxe ali uma explicação, né, ali acerca de uma heresia em si, de que talvez Paulo tivesse, né, ali orado, né, aos mortos, e nós refutamos isso, mostrando que não há uma confirmação em si na Bíblia de que Onesíforo estava morto, e de que também, né, ali Paulo, ele não, né, ali orou, né, ali para um morto, mas simplesmente expressou um desejo, né, ali da sua parte, né. Se eu não me engano, foi no capítulo 1 aqui que a gente explicou sobre isso. Também recomendo que os irmãos vejam, né, mas também estará aqui na apostila, né. E nós vemos também aqui no versículo 20, então, nós vemos aqui, no caso, somente, né, voltando aqui, né, nós vemos que ele mostrou ali não só consideração por ele, né, mas também por sua casa, indicando o impacto, né, do testemunho dentro do ambiente familiar. E no versículo 20 ele diz que Erasto, né, ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Paulo ele menciona situações de seus cooperadores, mostrando a continuidade do ministério em diferentes lugares. Erasto permaneceu em Corinto, possivelmente cumprindo alguma função ali. Isso revela que a obra, né, estava distribuída entre vários, né, servos, não era somente alguém, né. Também há muito, né, disso aí de praticamente um centralismo, né, de poder, acabam querendo fazer tipo alguém, um líder supremo, né, quando não existe isso, né. Nós, como cristãos, sabemos que o serviço tem que ser distribuído, né. Então também não existe isso de uma centralidade de poder, né, aí como nós vemos no meio religioso também, né. Cada um aí tem de fato uma autoridade maior. Nós sabemos que o ancião ele tem uma certa autoridade maior, né? Mas ainda assim, não significa que ele seja, né, um líder supremo em si. Mas de fato, né, temos que demonstrar um respeito por aqueles que são anciãos, né, na igreja, e também nos dedicarmos, né, ali a nos dispormos a fazermos, né, ali o serviço, né, na igreja em si. E também nós vemos que ele citou ali a Trófimo, né, que se encontrava doente em Mileto. Esse detalhe mostra, né, uma realidade importante. Mesmo no contexto do ministério, havia limitações humanas, como, por exemplo, doenças. Paulo ele não relata uma cura, mas que deixou Trófimo enfermo. Isso evidencia que o sofrimento físico fazia parte da realidade, mesmo entre os quais, né, entre os que serviam, né, ali a Deus. Então, vai ficar claro, né, que todos aqueles que de fato seguiram ao Senhor Jesus Cristo passaram por problemas e dificuldades assim como nós. Como diz Pedro, né? Nós temos que de fato vigiar e orar. E tem uma passagem que ele diz que
né, sabendo que todos os irmãos, né, passam pelas mesmas dificuldades que nós em todo o mundo. Então, temos que ter convicção, né, ali, na fé em si. Versículo 21. Procurai vir antes do inverno. Eubulo e Prudente, e Lino e Cláudia e todos os irmãos te saúdam. Então Paulo reforça seu pedido com urgência prática. O inverno dificultaria a viagem e também aumentaria suas necessidades, especialmente considerando que ele havia pedido sua capa anteriormente. Isso mostra novamente a realidade humana da situação e urgência, né, ali de sua condição. Paulo lhe também transmite saudações de outros irmãos, mostrando que mesmo em meio à sua situação difícil, ainda havia comunhão, né, e ligação com outros crentes. Esses nomes indicam, né, que a fé continuava viva e ativa e que havia um grupo que permanecia firme. E para finalizarmos, versículo 22, o Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito, a graça seja convosco. Amém. Paulo encerra com uma bênção pessoal direcionada a Timóteo. Ele deseja que o Senhor Jesus esteja com o seu espírito, ou seja, com a sua vida interior. Isso aponta para a necessidade de fortalecimento espiritual, especialmente diante das responsabilidades e desafios que Timóteo enfrentaria. E ele também fala, né, a graça seja convosco. Aqui a bênção se amplia, incluindo não apenas Timóteo, mas também os demais irmãos. A graça de Deus é apresentada como aquilo que sustenta, capacita e acompanha o cristão em sua caminhada. E para finalizarmos, né, meus irmãos, ali, amém, né, que indica a conclusão e reforça, né, a certeza e a confirmação dessa bênção final. É o encerramento da carta, marcando o fim das instruções de Paulo a Timóteo. E vale ressaltar, né, que a palavra, né, por mais que, até mesmo se eu não me engano, em relação aos estudos, né, o mais correto em si seria amém com N, né, sem o acento, ou seja, seria amém, indica, né, ali que de fato uma fé, né, em Deus, e se eu não me engano, né, o significado em si, assim faça o Senhor. Então, vemos aqui, e pela graça de Deus, né, estamos chegando aqui à finalização dessa série, desse estudo. Né, espero que os irmãos tenham, né, sido edificados, tenham entendido, né, desde o capítulo 1, né, até o capítulo aqui 4, né, de 2 Timóteo, né, desde o capítulo 1 de 1 Timóteo até o capítulo 4 de 2 Timóteo. Espero que os irmãos tenham compreendido, que os irmãos tenham entendido, né? Tudo para a honra, né, e a glória do nosso Deus. Então, vamos fazer aqui a conclusão, né, e finalizarmos aqui o nosso estudo. O capítulo 4 de 2 Timóteo encerra não apenas a carta, mas todo o conjunto de orientações de Paulo a Timóteo. Nele, vemos a seriedade do chamado ministerial, a urgência de pregar a palavra com fidelidade e o alerta sobre um tempo em que muitos rejeitariam a verdade. Diante disso, a responsabilidade do servo de Deus é permanecer firme, independente, né, ali da aceitação ou das circunstâncias. Paulo também apresenta o seu próprio testemunho como exemplo final. Ele mostra que viveu uma vida de fidelidade, perseverou até o fim e guardou a fé, mesmo em meio a perseguições e abandono e dificuldades. Sua confiança não estava nas pessoas, mas em Deus, que o sustentou e o guardaria até o fim. Além disso, o capítulo revela, né, aspectos práticos da vida cristã e ministerial, a importância da comunhão, a realidade das limitações humanas, o valor dos cooperadores fiéis e a necessidade de vigilância diante daqueles que resistem, né, à verdade. São orientações, né, que também o capítulo 4 ele nos traz, né? Tanto a importância da comunhão, que nós vimos, né, o auxílio dos irmãos em si, a realidade das limitações humanas, né, para de fato a gente ter, né, isso, porque muitas das vezes a gente pode até pensar, nossa, só eu tô passando por isso. Claro que a gente não deve pensar assim, né, mas é para que fique claro, né, que todos nós passamos por dificuldades e problemas, todos nós temos nossas lutas, mas isso não nos faz pior ou melhor do que os outros. Temos que, de fato, todos os dias batalhar para melhorar constantemente, né? Não é deixar de lutar, mas batalhar todos os dias para melhorar. E, além do mais, o valor, né, ali dos cooperadores fiéis, a importância de ter aqueles que cooperam, né, no reino, que fazem, né, a sua obra. Então, desde já também esse capítulo, ele traz essa orientação, né, a mim e aos irmãos para que trabalhemos no reino,
que cooperemos, né, em levar o reino adiante, né? E a necessidade ali de vigilância, né, diante daqueles que resistem à verdade, né, que no caso são aqueles que causam, né, divisões dentro da igreja. Assim, a finalização do estudo das cartas de Paulo dirigidas a Timóteo nos deixa um ensino claro, né, um ensinamento claro. A vida cristã exige constância, fidelidade à palavra, perseverança nas dificuldades e dependência total de Deus. O exemplo de Paulo reforça que não basta começar bem, é necessário permanecer firme até o fim, cumprindo o propósito que Deus confiou a cada um. Amém, meus irmãos? Então, graças a Deus, né, bem feliz, bem alegre, finalizo, né, aqui essa série, né, para a honra e a glória do nosso Deus, né, aqui. Finalizo esse estudo, essa série, né, muito feliz aqui de estar aqui fazendo nessa série em si, ao longo de 20 vídeos, né, ali, mais ou menos ali, cerca de 4, né, quase 5 meses, né, ali fazendo, né, esses estudos, e para a honra e a glória do nosso Deus, né, ali, finalizamos, e espero que os irmãos tenham, né, gostado, espero que os irmãos também tenham sido edificados, né, desde já peço aos irmãos, se possível for, né, por gentileza, os irmãos deixarem um like, seu comentário, compartilhar essa pregação em suas redes sociais, né, para que dessa forma, né, meus irmãos, esses estudos cheguem, né, às mais pessoas, né, e certamente, se assim Deus também me permitir, estarei disponibilizando essa apostila, né, para se caso os irmãos também quiserem, né, aí ter acesso para estudar, né, certamente estarei disponibilizando gratuitamente, né, na descrição para os irmãos. E se caso também os irmãos quiserem, né, enviar para alguém, né, aí, para alguém estudar, para alguém ler, né, certamente, né, poderão, né, é só baixar mesmo ali no Google Drive, né, estarei disponibilizando. E os irmãos terão acesso, né, aí à apostila em si. Então, meus irmãos, eu agradeço, né, a todos aqui que vieram, né, ouvir essa breve meditação. Pela graça de Deus, estamos finalizando, né, aqui essa série, né, e espero, né, ter mais oportunidades, né, de fazer mais séries, mais explicações, né. A gente tem aí várias cartas, né, também. Temos Tito, né, que também, se eu não me engano, faz parte dessas cartas com um tom pastoral, né. Então, também 3 capítulos, fica até mesmo aqui uma possibilidade também de fazer uma série, né, a respeito disso. Mas também, né, pretendo ali fazer outros estudos, né, explicando outros pontos, né, certamente ali para edificação, né, dos irmãos e também para propagação, né, do Evangelho do Reino, explicando também ali dúvidas acerca, né, da palavra de Deus. Então, meus irmãos, eu agradeço, né, a todos que vieram ouvir essa breve meditação. Desejo a todos, né, uma ótima semana, uma ótima noite de sono. Se os irmãos, eu também gostaria, né, de pedir, né, se os irmãos também puderem, né, disponibilizarem a apostila também, para que alcance, né, mais almas, né. Se os irmãos não viram, que também vejam, né, aqui esses estudos. Certamente, né, ali será edificante. Então, meus irmãos, portanto, eu vos despeço, né, com a paz seja convosco. Muito alegre aqui de estar finalizando esse estudo. E certamente, né, na próxima semana ali com outro estudo, né, se assim Deus permitir, outro estudo ali explicando, né, algum outro assunto, ou então algum sermão, né, se Deus permitir estarei aí trazendo. E hoje, né, nós finalizamos aqui esse nosso estudo, né. Então, assim vos despeço, né, com a paz seja convosco. E até a próxima semana, até a próxima oportunidade em si, até a próxima segunda, né, se assim Deus nos permitir.